crianças! Estamos de volta, chegamos na metade da semana com essa história incrível. Mas antes da gente ir para a nossa historinha de hoje, nós vamos para o desafio. E o desafio dessa semana, decorar o versinho que está lá em Mateus 5,16. Você pode abrir aí a sua Bíblia lá na página 40, no início da lição, que o versinho está bem aqui embaixo, tá bom? Mateus 5,16, lá diz assim, ó. Brilhe a vossa luz. Não, brilhe. Não é assim, né, que a gente está fazendo o gesto, é assim, né? Vamos lá, de novo. Brilhe a vossa luz ou a luz de vocês, tanto faz como você preferir falar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. Beleza, eu acho que eu já decorei, hein? E você, já decorou? E se você decorou, então repete o versinho agora, tá bom? E agora vamos para a lição de hoje, que está na página 44. E eu disse ontem para vocês que eu fiquei curiosa quando Jesus falou para os seus discípulos que aquelas damas de honra representavam duas classes de pessoas. Os discípulos ficaram curiosos e eu também. Você ficou curiosa? Você ficou curiosa? Eu também. Vamos descobrir o que é isso? Tá, então vamos lá. Aqui a lição conta quem são essas duas classes de pessoas. Então vamos lá. O que é ser um cristão, você sabe? Ser um cristão é aquele menino e aquela menina, aquela mulher, aquele homem, aquele idoso ou aquela idosinha que crê em Jesus e imita as suas palavras, as suas ações, a sua fala, imita a Jesus. Você sabe o que é imitar, né? Imitar é, digamos, se eu faço assim, ó. Aí você faz também, tá bom? Dá tchau aí pra mim com a mão direita. Agora eu quero que você me dá um joinha com a mão esquerda. Isso, você tá me imitando. Agora, se eu fizer assim, ó, me imita. Isso mesmo. Muito bem, parabéns. Então, imitar é tudo que eu faço, você faz também. E aí, Jesus falou que o cristão é aquele que imita a Jesus. Você sabia que quando eu era criança, eu não gostava que minhas irmãs me imitassem? Eu achava super irritante. E elas ficavam me imitando. Mas às vezes eu imitava elas só para irritar também. Você já fez isso com alguém? Se um dia você testar fazer isso, a pessoa vai se irritar. Mas Jesus, ele não se irrita quando a gente imita ele. Ele, muito pelo contrário, ele quer que a gente imite ele. Olha que coisa engraçada. As pessoas aqui não gostam de serem imitadas, mas Jesus quer que nós imitemos ele. Exatamente. Quer que a gente fale do mesmo jeito que ele. Quer que a gente ande do mesmo jeito que ele, quer que a gente tenha o mesmo caráter, quer que a gente seja bondoso como ele é, quer que a gente ame como ele é. Então, um cristão, ele imita a Jesus. Os cristãos sábios são comparados nessa história como aquelas 5 moças que tinham as suas lamparinas nas mãos e levaram um óleo reserva. Elas eram sábias. Espertinhas, levaram um óleo reserva, eram muito inteligentes. Então, Jesus disse que os cristãos sábios, eles são comparados a essas moças que têm as suas lamparinas acesas e óleo reserva para ficar sempre brilhando, sempre aceso. E o cristão tolo é comparado com aquelas outras 5 moças que tinham suas lamparinas nas mãos, com óleo dentro, mas não levaram óleo reserva. Quando elas foram ver, não tinha nada. Nadinha aí, ó. Não tem nada mesmo. Elas não se prepararam. Eram tolas. Então Jesus disse que existem pessoas assim, que também não estão se preparando. Mas Jesus também falou que os cristãos sábios, que são comparados com aquelas moças sábias, eles também podem errar. Por exemplo,
Digamos que você aí, eu acredito que você seja um cristãozinho sábio, inteligente. Mas digamos que você desobedeceu a mamãe. E aí? O cristão sábio, quando o Espírito Santo mostrou para ele, você desobedeceu. Ele corre e pede perdão. E fala, não vou fazer mais isso. O cristão sábio, ele também, quando mente para alguém, ele logo, o Espírito Santo está me falando aqui, eu não deveria ter mentido. Então ele corre logo para corrigir o seu erro e confessar que ele mentiu. Esse é o sábio. Mas nem todos os cristãos são sábios. Aquelas moças também eram damas de honras, mas não eram sábias. Então tem cristãos também que não são sábios. Eles vão à igreja, eles cantam, eles estão junto nos cultos, mas eles não se preparam. Eles não leem a Bíblia, eles não estudam a lição do Tesouros Infantis. Quando eles falam uma mentirinha, eles falam, deixa pra lá, não corrige. Quando desobedece, tudo bem, outra hora eu obedeço, sabe? Não se importa. Esses cristãos são comparados àquelas moças que não tinha azeite, era bem assim mesmo, não tinha óleo ali para encher a sua lamparina, mas elas estavam indo para o casamento, indo para a festa. Então, crianças, nós precisamos entender que nós temos que estar nos preparando. E se a gente errar, a gente pode confessar o nosso erro e pedir perdão pelo nosso erro. E Jesus disse que se nós quisermos ir para o céu, porque Ele está preparando um casamento, uma festa de casamento, assim, um banquetezão pra gente, nós precisamos ser como essas 5 moças que estavam preparadas. Porque se a gente não estiver preparado com o nosso azeite, se a gente não estiver estudando, nos enchendo de coisas boas, se a gente não estiver imitando a Jesus, sabe o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, Ele vai dizer assim, não conheço vocês, igual aquele noivo falou para aquelas 5 damas de honra. E aí, você quer ouvir essas palavras? Eu não quero, não. Eu não quero. Mas eu gosto de ir à igreja. E talvez você também goste. Mas talvez a gente não esteja entregando o nosso coração a Jesus. De verdade. Então nós temos que entregar de verdade o nosso coração a Jesus, tá bom? Orar todos os dias, estudar a nossa lição, ler a palavra de Deus. E se fizermos alguma coisa errada, pedir perdão a Ele. Assim, nós seremos como aquelas 5 damas de honra que teremos a nossa luz brilhando o tempo todo. O importante é estarmos com a nossa luz brilhando. Pega aí o celular da mamãe ou de quem estiver aí com você e vamos fazer a nossa luz. A nossa luz não pode se apagar, tá bom, crianças? A nossa luz tem que estar assim, brilhando, brilhando todos os dias, para quando Jesus voltar, a gente não fique do lado de fora da porta, trancados na escuridão. Eu não quero ficar, não. Nem você, né? Então, amanhã nós vamos falar mais sobre a luz. Como a gente pode fazer para deixar a nossa luz brilhando. Então, beijo enorme, fique com Deus. Eu vejo vocês aqui amanhã para falar sobre essa luz. Até amanhã.